Atenção, produtores culturais! Esta é a última semana das inscrições dos projetos para o PROAC, Programa Municipal de Arte e Cultura. Conversamos um pouco com o secretário de Cultura, Sadir Bianchi, que nos esclareceu algumas dúvidas sobre as inscrições do PROAC. Então, agora, secretário, eu tenho aqui algumas perguntas, de alguns proponentes, que estão aí empenhados em enviar os seus projetos para o PROAC. E uma das perguntas, a primeira pergunta é, em relação à declaração que consta na ficha de inscrição, onde proíbe a participação no projeto de pessoas que possuam parentes ou servidores da prefeitura. Sim, na verdade, o que vai estar na comissão avaliadora não estará sendo julgado se você é uma empresa, CNPJ, ou se você é a pessoa física, e sim o projeto e a qualidade do projeto, a inovação, a originalidade, as questões simbólicas, as tradições e estética e conteúdo poético do trabalho. E uma das coisas, a originalidade é fundamental, o trabalho coletivo é fundamental. Então, são elementos que estarão avaliados pela comissão, que consta no edital, porque todo edital ele tem critérios. Os critérios eles são objetivos e subjetivos. Quando eu falo uma proposta inovadora, original, ela é objetiva, é um critério objetivo. Quando eu falo que tem que revitalizar o simbólico da cultura popular, é subjetivo. E aí mas esse objetivo, esse subjetivo, ele se transforma em objetivo quando você pega o projeto. E está lá um projeto que vai trabalhar a memorialista das religiões de matriz afro. Por exemplo, ele era um simbólico, ele era subjetivo, agora ele passou ao objetivo, está concreto no projeto. Então eu não vejo problema, como para alguns viram problemas da subjetividade como critério no projeto. Não é nenhum problema, muito pelo contrário. O que precisa é ter a comissão avaliadora, capacidade intelectual, conhecimento suficientemente e bagagem prática sobre projetos. Isso nós temos essa preocupação muito grande para que a comissão seja cada vez mais transparente, cada vez mais qualificada, para que os melhores projetos sejam aprovados na cidade. Eu espero que todos, como secretário, sejam aprovados. Esse é meu sonho, contemplar todos. Obrigada, secretário. Mais uma pergunta aqui. Um proponente poderá ter duas propostas aprovadas neste edital? Pode, desde que não ultrapasse os 100 mil. Por exemplo, o valor estipulado para os concorrentes são um limite de 2 projetos e um valor de 100 mil, para poder ter oportunidades mais democráticas, claro. Nesse primeiro edital, o primeiro programa que nós estamos lançando de 7 editais. O que acontece? Eu posso botar um projeto de 50 e o outro de 50 em 2 áreas diferentes, em teatro e em música, só para dar exemplo. Posso botar um projeto de 80 e outro de 20 e os 2 serem aprovados. Ou não aprovados, que depende também da comissão, mas partindo que os projetos são maravilhosos e vão ser aprovados, eles não vão ultrapassar os 100 mil. Agora, se eu colocar 2 projetos de 100 mil ou 2 projetos de 90 mil, só poderá ser aprovado um projeto, porque o limite é 100 mil. Logo, 2 de 90 vai ultrapassar, vai dar, a estourar o limite proposto para 2. Então, os projetos poderão ser aprovados, e eu espero que todos sejam aprovados, esse é o desejo do secretário, ser todos contemplados, mas pode também não ser aprovados, porque depende da comissão, depende da qualidade do projeto, depende do que o projeto vai atender, depende de vários fatores que estão no editais para ser cumprido. Mas o limite é de 100 e pode ter 2 projetos, 70 a 30 mil, 60 a 40, 50 a 50 e aí vai. Secretário, mais uma perguntinha aqui, Espaços privados e não vinculados à prefeitura podem receber projetos do PROAC? Essa é uma pergunta para responder melhor e mais exato, tem que ser o jurídico da secretaria, coordenado pelo Felipe Vieira, porque é uma pergunta que envolve a questão do público e privado, uma questão bastante jurídica. A princípio, eu vou falar como secretário agora, e ainda não com esse conhecimento jurídico, que eu espero que vocês possam consultar o jurídico, a verba pública deve ser investida no público, então nos espaços públicos. Mas teria que ver melhor essa relação jurídica no edital. Eu espero que eu vou me informar isso com o jurídico e coloco também, o jurídico está à disposição, como também tem uma comissão
para tirar dúvidas lá na Secretaria de Cultura. Estão todos os espectadores que estiverem assistindo, vão assistir, estão convidados a procurar a Secretaria de Cultura, e tem a comissão que vai explicar direitinho para isso, tanto uma comissão jurídica, uma comissão para poder tirar dúvidas dos processos. Eu diria assim, a princípio, todo investimento público, de verba pública, tem que ser dentro dos espaços públicos, para não se beneficiar. Por que estaríamos beneficiando os espaços culturais que não são públicos? Nós temos o maior interesse nos espaços privados, que eles continuem forte e efervescente, e aí talvez a gente possa pensar um edital exclusivamente para espaços públicos, privados, e acho que isso já está aqui na minha mente, já estou pensando e em breve vamos pensar em startar um edital que seja destinado para a ocupação dos espaços privados e não dos públicos. Mas nesse eu preciso ter uma melhor clareza com o jurídico. Eu sou um artista, sou um profissional da área da cultura mais de frente, e esses bastidores jurídicos a gente precisa ter essa consulta nessa pergunta. Mas vou procurar e te passo essas informações, Elaine, melhor, com mais clareza. Mas a princípio, como eu falo, o edital público com verba pública para a ocupação dos equipamentos públicos no primeiro momento. Ok, secretário, ok. Eu tenho mais uma pergunta aqui, talvez caia na mesma situação, né, dessa parte jurídica, mas a pergunta é: a compra de equipamentos necessários à produção, execução da proposta, quando devidamente justificados, serão aceitos pela prestação de contas? Olha, esse programa, ele não é um programa para comprar instrumentos, por exemplo, musicais ou qualquer outra forma de equipamento audiovisual, etc. Ele é para fazer o imaterial. Então, no audiovisual, é para você produzir o seu curta, por exemplo. É para você fazer o seu show, produzir sua performance, seu espetáculo teatral. Então, não é um edital para adquirir bens materiais, e sim é um programa todo, o PROAC, nesse primeiro ano de adição, para poder trabalhar a questão imaterial, aquela questão intangível da arte que nós precisamos, né, colocar na pauta, principalmente depois de uma pandemia terrível, onde a classe artística ficou bastante prejudicada, não parou, porque a questão virtual dos artistas continuaram fazendo, mas tiveram dificuldades financeiras. Então, é uma espécie desse primeiro edital, fazer um reparo no sentido imaterial do que, né, na criação, principalmente, das linguagens artísticas, da promessa de felicidade, para colocar para a população, para depois a gente pensar nos outros editais seguintes que, como a gente estava falando muito de carnaval, a gente pensa em políticas estruturantes como carnaval, todo ano ter. Então é bom que todo ano tenha PROAC, todo ano tem editais para a cultura, porque a cultura cria a cultura da cultura, uma dinâmica de colocar os trabalhadores da cultura como protagonistas dos seus próprios projetos no palco das políticas públicas. Secretário, a última pergunta agora serão aceitas planilhas de custos baseadas na tabela SALIC? Olha, é outra pergunta que vai para o meu jurídico, né? Eu acho que a plataforma de orçamento, ela deve estar bem discriminada, com todos os valores que serão utilizados no projeto, desde os recursos materiais, dos recursos gráficos, de infraestrutura do trabalho, discriminado. Sendo discriminado, eu acredito que o edital não contempla nenhum estilo de planilha, mas sim desde que ela tenha a clareza do investimento do dinheiro público, que será bem aplicado, com certeza, nesses projetos, e que terá uma prestação de contas da altura do projeto e do nome das pessoas, dos artistas e trabalhadores e proponentes, produtores da cidade estão oferecendo. Então, nós não temos uma definição de uma planilha específica, mas sim que ela seja bem clara, bem definida, com os valores aonde será investido e bem transparente, para que não crie nenhuma dúvida para a comissão avaliadora e ficar bem claro e ser aprovado, que também vai facilitar aí aos proponentes a prestação de contas posteriormente, para que tudo saia
bem resolvido com as verbas públicas. Acho que é isso. Ok, muito obrigada, Sadir. E fica aí para o pessoal, quem quiser ainda fazer inscrições, corre lá no site da Prefeitura, o link está passando aqui embaixo, baixa todos os documentos, todas as instruções estão lá. Então é só pegar a ideia, colocar no papel e muito boa sorte aí na aprovação de seus projetos. Obrigado, secretário. Nada, é um prazer, a gente está muito contente, muito feliz, porque Maricá merece 208 anos sem uma lei de fomento. Agora fique tranquilo que o mais importante é até o dia 14 escrever seu projeto. Uma mensagem que eu queria deixar para os proponentes é fundamentalmente que leia o edital. Leia e interprete o edital, porque é fundamental que as exigências para a execução do projeto, todas elas constam no edital. Então, não tem como você fazer um projeto sem estar lendo o edital de cabo a rabo. Leia o edital, interprete o edital e aí, a partir daí, construa seu projeto. Então, tudo ali, e você cumprindo essas exigências com um projeto, sem dúvida, de qualidade, com certeza o sonho vira realidade.